Olá, escorpianos, escorpianas, muito bem-vindas à nossa família Magia e Tarot. Espero que esteja tudo muito bem com todos vocês. E venho aqui trazer a leitura do aspecto geral para o mês de outubro, ou seja, vamos falar de trabalho, finanças, vida social, saúde e espiritualidade. E o vídeo do amor para todos vocês vai ser feito no vídeo só falando de amor, só falando de relacionamentos amorosos. Vamos então interagir aqui com uma energia positiva, com tranquilidade, paz, fé, para fazer esta leitura, outubro, escorpião. Vamos começar, gente, falando de trabalho. Gente. Bom, outubro no trabalho escorpião. Bom, o que eu sinto aqui, muitos de vocês escorpianos, né? Vamos começar falando para quem está trabalhando, tá bom? Mas está sentindo aqui um certo vazio aqui em relação ao trabalho. Que tipo de vazio? É como se tivesse perdendo um certo espaço no trabalho, um certo campo. É como se tivesse assim, por exemplo, assuntos mais importantes, ou até mesmo assim é como quem dá mais importância até a alguns colegas, alguns aspectos assim da empresa, que às vezes, muitas vezes você sente que aqueles colegas não se dedicam tanto como você se dedica à empresa e dá a entender que aquelas pessoas são mais valorizadas ou têm um- uma, uma mais-valia dentro do trabalho, mais do que propriamente você, que se esforça, dá tudo, entende? Então é como quem usurpasse, não é, da sua qualidade, não é? Como que houvesse aqui por exemplo, aquele colega, né, o lambe-botas e assim, que tá assim por cima, fazendo queixinha, tititi, tititi, que não faz nada, e possivelmente mais do que um assim, você que se esforça, dá o litro, e é colocado assim, não é tão valorizado na sua opinião e às vezes até contrariado aqui no trabalho, tá bom? Então esse aspecto assim que vem assim um pouco reforçado aqui no mês de outubro, né? Que vamos ter que tirar um conselho, obviamente, para esta situação. Ok. Por o emocional de lado nesta situação, ou seja, além da desvalorização que você está sentindo, e também, obviamente, sentir que deveria ser mais remunerada do que alguns, né? Por o sentimento de lado, é como quem está fervendo por dentro nessa situação, está se sentindo emocionalmente embaixo, vamos dizer. Tem que superar essa fase. Pensar aqui de uma maneira mais prática. Eu entendo e não é fácil muitas vezes, né? O nosso valor pessoal ser posto em causa, né, numa injustiça. Eu entendo, tá ok? Mas temos que dar valor ao que é um aspecto mais prático, é o trabalho, tá bom? É a remuneração, certo? Princesa de Ouros, pensar sobre isso, sobre onde me dão mais valor, como fazer que me deem mais valor, ok? Ok, o que eu sinto aqui nesta leitura, né? Você tem, embora esta situação vá se prolongando há algum tempo aqui com alguns de vocês não mudam nada na atuação. Tem aquele valor próprio e não sempre ao litro, certo? Tá, vamos dizer assim, está correto num sentido, ok? Só que não está mudando a situação. Você, de alguma maneira, tem que fazer falta. Tem que mostrar o seu valor, de alguma maneira, tá bom? Aqui, tem que ser, é como se ao fazer falta, puxasse aqui uma discussão, porque é medo, né? Aqui é um certo medo da discussão. Você dá tudo por tudo e é colocado de lado, você pensa assim, se eu me retrair, vai ser pior, não é? Entende? Se eu fizer menos, vai ser pior. Mas aqui diz que é um conselho de mudança, que é como quem faz com rigor, mas aqui de alguma maneira coloca obrigação naquelas pessoas que não estão colaborando, né? Aqueles lambibotas, eles têm que ficar com
uma, uma responsabilidade, uma contrariedade no trabalho deles. Aqui é preciso astúcia, não é? Entende? É preciso astúcia. Não podemos pensar só. Por isso que o emocional tem que ser um pouco de lado, tem que pôr mais o racional, a parte prática. Você tem que ter aqui uma tática, uma técnica aqui para colocar as pessoas ou a pessoa, né? Mas para muita gente é as pessoas, não é só um, em discussão, né? Uns contra os outros um pouco, né? Eu sei que isso parece espiritualmente contraditório, parece que é uma astúcia, mas na verdade é uma situação de justiça, não de injustiça, não é? É uma, um colocar no lugar certo as coisas certas, entendem? Então, é preciso aquelas pessoas que estão desvalorizando você, que estão aqui, ó, perto da pessoa, que poderia, que deveria, não é, apoiar você pelo seu trabalho e não apoiar pessoas pela maneira lá que interage, né? Transformar, transmutar esta situação, favorecer o seu trabalho. Para isso, cada caso é um caso, precisa ver exatamente o que acontece. Mas o seu trabalho, de alguma maneira, ele tem que fazer uma certa falta, né? E aquelas pessoas têm que ter a responsabilidade do trabalho delas e elas entrarem em contradição para você ficar num posto mais elevado, né? Não dá para extrair toda a mensagem assim, né? Estamos tirando aqui uma leitura generalista, não é? Mas para quem se sintonizou, não é? Vai ter que adaptar essa leitura um pouco para o seu caso. E por um pouco, o principal aqui, a emoção, o valor pessoal um pouco aqui de lado. Entende? Para ter uma prática, né? O meu trabalho não está sendo valorizado. E se ele fizer falta? Como é que fica? E como fazer isso, né? Depois adaptar em cada tipo de trabalho, em cada situação, ok? Para quem está procurando trabalho, pessoal, quem está procurando trabalho, a leitura que não vem assim completamente favorecida, não para novos trabalhos. Pode aqui surgir alguns trabalhos aqui assim temporários, mas é como que vou dizer assim, gente. É positivo ter um trabalho temporário, pode ser para o mês de outubro todo, ou até mais do que um pouco mais do que isso, mas é um sentido assim, de você sentir que realmente contrataram temporariamente. É como se você não tivesse assim um grande acesso a, a uma vaga mais fixa, uma vaga mais firme, não é? Mas depois, no outro mês, novembro, dezembro, vamos ver como é que está a situação. Para já, parece-me útil, parece-me prático, não é? Aceitar esse trabalho temporário para equilibrar suas finanças, para resolver os seus compromissos, né? Temporários e mais urgentes, ok? Falando de finanças, leitura das finanças. Em termos de finanças, olha, gente, eu sinto aqui alguns de vocês querendo alguma carreira assim, por conta própria, né? Obviamente, tá? Positivo. Pensando muito aqui numa carreira a conta própria. Muita fé nessa mudança que dará certo e é fundamental e é positiva. E também acho que acreditam que tem alguém ou que terão aqui alguém ah, com que ajude aqui na vossa responsabilidade. Pode ser que ajudando a tratar de burocracia, papéis. Estou contando aqui com uma fase positiva, que é, obviamente, o otimismo entra aqui nessa leitura como algo bem positivo. O que eu sinto um pouco aqui é, é assim, lembrar que nem tudo tem o seu preço, vamos dizer assim. Tudo tem o seu preço, entendem? Para começar um negócio, começar uma situação de investimento no negócio próprio, a dedicação tem que ser muito grande. E você vai ter que compreender isso, pelo menos durante uma fase.
todo negócio, quando cresce, é preciso delegar, né? Atribuir funções, confiar em pessoas. Isso é fundamental. Dá a entender que isso você já sabe. Mas, principalmente no começo, a maior responsabilidade, a maior tomar conta do negócio é sua. Não queira delegar, não queira começar do alto, não é? A dedicação, o tempo aplicado aqui no negócio que você está pensando é muito grande. E não pode ser pensado assim, vou trabalhar, não é porque muitas vezes a gente pensa assim, né? Vou começar um negócio próprio, quando eu trabalho, quando eu quero, assim, não é bem assim. Então, você está aqui com força, você até conhece pessoas que você confia, sim, mas vai exigir muito trabalho da sua parte, muitas horas, muita dedicação. Vale a pena? Vale muito a pena. Para grande parte de vocês dá certo esse negócio. Mas lembre-se, é como se você pense rigorosamente assim. É como se eu tivesse um emprego. A empresa é minha, eu que criei, eu é que sei, eu é que mando, tem que estar presente. É um trabalho sem horário marcado. É quando começa, sem saber quando acaba. Simplesmente assim. Começa cedo e acaba tarde. É um trabalho de dedicação, pelo menos no começo, para a engrenagem começar, a engrenagem progredir, mas é um caminho. E nesse caminho vai encontrar pessoas confiáveis que você depois, ao crescer, pode atribuir, pode confiar, tem sabedoria, tem conhecimento na mesma área, sim, mas é ao longo do tempo, do conhecer, do conhecimento, e quando a empresa, quando o seu negócio já tem uma base, uma estrutura, e você realmente, além daquilo que você já sabe, você ainda sabe mais, você está por dentro, ninguém consegue dar assim uma, um desvio, enganar você de uma forma assim fácil, entende? Mas isso é preciso muito tempo e dedicação. Mudança no dinheiro, dinheiro. Talvez para alguns de vocês, aqui tem dois sentidos aqui nessa leitura. Vai ter progresso financeiro, mudança na sua vida financeira, sim, para melhor, ok? Alguns de vocês, talvez seja preciso um pouco mais de capital do que aquilo que você estava pensando, para se sentir um pouco estável, né? Não está mesmo gastando o último tostão. Talvez um empréstimo aqui seja preciso. Mas, como disse, vale a pena com capital e com esforço, certo? Agora vamos falar de vida social. Como é que tá as amizades, convívio com família? Eu vejo aqui uma energia diferente aqui com algumas amizades ou às vezes até família. Bom, eu vejo aqui uma quebra de discussão. Uma quebra de discussão que eu vejo aqui é você assim, vou deixar esta situação em paz com a família, ou seja, ou chega a uma resolução de paz. Quebra aqui uma situação de discussão aí com amizades e tudo, mas também traz um certo distanciamento. Você fazer as pazes, né? Ou seja, pode surgir nesse mês de outubro algum problema, alguma discussão aí com amigos ou até familiares, tá bom? Depois reverte, vem a paz. Há uma discussão, mas reverte, vem a paz, tá bom? E estão fazendo as pazes e tal, mas não fica, como é que eu vou dizer, aquele clima assim de união. Muitas vezes, como às vezes até ah, situações que a gente pensa que está com grandes amigos e tal, mas há aqui um gelo, aqui um esfriamento. Fica tudo em paz, resolvido, situações. Quem tem aqui com amigos ou família alguma coisa a resolver, um problema que tem sido difícil, vai trazer resolução. Vai quebrar aqui discussões antigas que vêm ao longo do tempo, mas não traz aquela amizade, não traz aquela confiança de tempos atrás. Há um afastamento, há um gelo aqui com um amigo, familiar ou amigos familiares, ok? Vamos ver a saúde para você de escorpião. Saúde. Bom, cuidado, muito cuidado aqui, atenção com óleos, tá bom? E principalmente você que, por exemplo, pode trabalhar com indústrias químicas, já tem alguns problemas com os óleos, né? Vejo aqui solução também para alguns, né? Alguns é um cuidado adicional, outros é solução. Pode ser você fazendo um tratamento ou uma cirurgia, você que tem algum problema de visão, ok? E também chama atenção alguns abusos, abusos assim, numa festas,
E assim, né? E às vezes festas e não só, às vezes a gente até para, né? Como costuma se dizer, para esquecer qualquer coisa, começa com um copinho, né? Um vinhozinho, um whiskyzinho e chama um pouquinho a atenção, tá bom? Assim, em precaver a sua saúde, né? Com vícios que podem estar assim, você, para alguns, nem sequer reparando, né? Entrar numa dependência, tá? Atenção com essa situação. E agora, uma leitura, um conselho espiritual. Ok. Começa com a temperança e acaba com o julgamento. Então fala aqui de muitas mudanças aqui espirituais na vida de vocês. O mago é como se você, ou você conheça aqui, ou vá conhecer alguém que tem muito estudo, muito conhecimento, pode ser de espiritual e não só, mais conhecimentos, uma pessoa culta, ou mesmo você começando aqui aprofundando-se aqui em conhecimentos espirituais, filosóficos, pode ser também. Mas assim, tudo que traga uma projeção de mudança, interpretação aqui do espírito, da vida humana, né? Conceitos de transição da alma, de julgamento, uhum. Conceitos religiosos, que é uma tentativa sua de interagir melhor com os conceitos espirituais, com as pessoas. Alguns de vocês iniciando-se mesmo aqui com desejo de aprender algo assim mais místico, talvez o próprio tarô, astrologia, magia, tudo que seja um pouco sobre esoterismo, eu vejo assim como alguns de vocês é quase como quase não, para alguns de vocês é um chamamento até espirituais, como a condição aqui de relações humanas, relações espirituais com as pessoas para trazer uma condição melhor de vida, de conhecimento para você e do aspecto geral, pessoas próximas e não só para você. Alguns de vocês é mais uma base de conhecimento para um desenvolvimento e conhecimento interior, pessoal. Outros é uma tendência aqui, um chamamento para iniciarem uma missão espiritual, né? Então pode ser aqui uma mediunidade, trabalhar numa corrente espiritualista, ou até mesmo própria, individualista, mas com o aspecto, né, de ajudar as pessoas, relações interpessoais. Gratidão, você de Escorpião, um grande beijo no coração, paz e luz e até a próxima.